Então, galera, hoje nós vamos aí iniciar o assunto. Iniciar não, né? Vocês já viram isso lá na primeira série. O assunto sobre separação de misturas. Tá? Então, nós sabemos que uma mistura ela pode ser classificada de duas formas: misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Tá? Misturas homogêneas, lembrando, são aquelas misturas onde a gente observa apenas uma fase, né? Então são misturas monofásicas. E as misturas heterogêneas são aquelas misturas formadas por duas ou mais fases, né? E aí então a gente, o que são essas misturas? A união de duas ou mais substâncias. Então existem métodos que podem ser utilizados para separar essas misturas, beleza? Então existem dois tipos de métodos, tá? Nós temos os métodos de separação que nós classificamos como processos mecânicos, tá? E tem aqueles métodos que nós classificamos como processos físicos. Tá? Então, dois tipos de métodos para separar misturas: os mecânicos e os físicos. Então, a gente vai começar com processos mecânicos, beleza, galera? Então, Então, galera, é o seguinte: os processos mecânicos, eles servem para separar as misturas heterogêneas, beleza? Então, quando nós temos uma mistura heterogênea, nós vamos usar o processo mecânico. Qual é a diferença do processo mecânico para o processo físico? O mecânico a gente vai utilizar apenas movimentos mecânicos mesmo, tá? A gente não vai usar nenhum tipo de máquina ou aparelho ou qualquer instrumento. A gente vai usar apenas processos mecânicos. E os processos físicos são aqueles que nós vamos utilizar a transformação física das substâncias para separá-las, tá certo? Então, a gente vai aqui iniciar com o processo mecânico, depois a gente vai para os processos físicos. Então, o primeiro deles é a catação, certo? Então, pessoal, para que serve a catação e como se dá esse processo? Alguém lembra desse processo de catação? Eu gostaria que vocês participassem bastante dessa aula, galera. Tá? Vamos lá, pessoal. Catação. Não? Pessoal, a catação serve para separar sólidos de tá aqui, galera. Tá? Então, a catação é um método que serve para se utiliza para separar sólidos de diferentes tamanhos, tá? Que não sejam, que não possam ser dissolvidos em água, tá? Que não possam ser dissolvidos em água. Então, um exemplo bem comum, quando nós vamos aí cozinhar o feijão, né? Então, muitas pessoas costumam dizer: vou catar feijão, que é separar os grãos ruins ou eventuais pedaços de pedra e pau, alguma coisa que venha dentro do feijão. Então, esse é o método de catação, tá certo? Sólidos de diferentes tamanhos, e esses sólidos eles não são solúveis em água. Eu posso usar uma pinça, eu posso usar uma garra, eu posso usar uma mão, tá? Diferentes aparelhos aí para separar esses sólidos de diferentes tamanhos. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Próximo método, galera: levigação. Alguém sabe o que é levigação ou lembra desse processo aí? Não?
Então olha só, galera, levigação, então ele utiliza a água para separar componentes de dois sólidos, separar dois sólidos, onde um deles é menos denso que o outro, tá? Então, utiliza a água para separar sólidos onde um desses sólidos é menos denso. Ou seja, é o que se faz, por exemplo, quando os garimpeiros vão procurar ouro aí. O que eles fazem? Eles jogam o mercúrio dentro da água, né, na água, tá certo? Esse mercúrio, se tiver ouro ali, ele vai se ligar ao mercúrio, vai formar uma mistura chamada de amálgama, certo? Como o ouro e o mercúrio eles são bastante densos, eles vão ficar no fundo da paneira e a força da água vai arrastar aquelas substâncias menos densas, tá certo? Então, esse é o método de levigação, tá certo? Alguma dúvida aí nesses dois métodos? São muitos métodos, tá, galera? Então a gente vai estar escrevendo muito hoje. Alguma dúvida nesses dois métodos? Então vamos lá, querem dar um print na tela? 2 minutos, 30 segundos aí. Beleza? Vamos lá, para o próximo método. Ventilação. E aí, galera? Ventilação. Alguém lembra desse método? Saberia dizer mais ou menos o que é e para que serve? Bora? Não? Vamos lá. Então tá aí, galera. Ventilação. Então a ventilação, o próprio nome já diz, né? Ventilação, vento. Então ventilação é um método onde nós utilizamos a força do vento para separar o sólido menos denso. Como o que se faz, por exemplo, quando se colhe o arroz, né? E aí você vai tirar a casca do arroz. Então passa-se esse arroz por um túnel. Esse túnel tem um grande ventilador. E aí esse ventilador assopra, levando a casca do arroz, ficando o arroz mais denso no fundo do recipiente ou do container ou da área que está sendo aplicada essa força do vento. Tá? Beleza? Próximo método, galera. Flotação. Alguém lembra aí do método, esse método aí? Flotação. Não? Bora lá, galera. Então tá aí, galera, flotação é um método onde você vai adicionar um líquido, tá certo? Em uma mistura de dois sólidos, onde esses sólidos eles têm uma
diferença de densidade, ou seja, um é bem menos denso que o outro. Só que eles não podem ser solúveis, tá? Esses dois sólidos eles têm que ser insolúveis nesse líquido. Então, por exemplo, se eu tenho lá bolinhas de isopor ou pedaços de isopor e areia, por exemplo. Então, quando eu adiciono água, o que acontece? O isopor, por ser menos denso, fica na flor da água e a areia, por ser mais denso, vai para o fundo do recipiente. Então, esse método é chamado de flotação. Beleza? Dúvidas aí, galera? Podemos continuar? Então, vamos lá. Próximo método. Filtração. Esse aí todo mundo sabe, né? A gente costuma fazer, utilizar esse método no nosso dia a dia, né? O processo mais comum aí no nosso dia a dia é quando nós fazemos o velho e bom café, né? Então você pega o café, o pó, coloca num filtro, adiciona água, e aí você tem o líquido passando pelo filtro e o sólido fica retido ali. Então esse é o método da filtração, tá? Então é utilizado para separar Então tá aí, galera. Então, filtração. Separar um sólido não solúvel em um determinado líquido. Tá? Porque se ele for solúvel, esse método não vai adiantar. Por exemplo, se eu pegar água com sal e passar essa água com sal por um filtro, você vai observar que você não vai conseguir separar a água do sal, né? Porque o sal é solúvel em água, tá certo? Então tem que ser um sólido não solúvel em um determinado líquido. A exemplo aí já dei do café, né? A gente faz aí o café de manhã, então quando a gente passa a água com o sólido, que é o café, pelo filtro, você tem a água, né, o sabor, o aroma do café, e a partícula sólida fica retida no filtro. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá, galera. Filtração a vácuo. Tá? Bom, galera, existe um método que é chamado de filtração a vácuo. O que acontece na filtração a vácuo? É apenas um método que vai acelerar a filtração, tá certo? É um aparelho onde você tem uma bomba de vácuo e aí você, através dessa bomba, você força esse processo de filtração, tá certo? Então, é só um processo forçado de filtração, tá bom? Vou dar aí 10 segundinhos para vocês darem um print na tela para a gente poder continuar. Pronto, vamos lá, adiante. Decantação, galera. Alguém lembra desse método? Decantação. Não?
Então tá aí, galera, decantação. Então é um método que serve para separar um sólido não solúvel em um líquido, tá certo? Ou para separar dois líquidos immiscíveis. Tá? O que são líquidos immiscíveis? Líquidos que não se misturam. Então, se eu tenho, por exemplo, um recipiente de água com areia, ou barro, né? Barro em água, o que eu faço para separar? Eu deixo aquele recipiente em repouso. Deixando em repouso, o que acontece? A areia e o barro se depositam para o fundo do recipiente, para ser mais denso, e a água fica em cima, tá certo? Então, esse processo aí é o processo de decantação. Ou para separar dois líquidos immiscíveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho um recipiente com água e óleo, eu agito bem esse recipiente, tá certo? E aí, o que eu faço para separá-los? Só deixar aquele recipiente em repouso, o que vai acontecer? A água, por ser mais densa, vai para o fundo do recipiente e o óleo, por ser menos denso, fica na superfície ou na parte de cima do recipiente. Então esse é o método de decantação, beleza? Centrifugação. Bom, esse método, galera, serve... A centrifugação nada mais é do que uma decantação forçada, uma decantação acelerada. Então eu posso usar a centrifugação para separar, né, um sólido não solúvel de um líquido, tá certo? Ou posso usar também a centrifugação para separar dois líquidos immiscíveis, tá certo? Então nada mais é do que um processo forçado. Vou colocar assim: decantação forçada. Então é o que acontece, né, galera, na máquina de lavar. Então na máquina de lavar tem uma função chamada centrifugação, não é isso? E o que é a centrifugação? Ora, quando a máquina gira, tá certo? O que acontece? Existe uma força chamada força centrípeta, que vai do centro para a extremidade do movimento. Então, quando eu coloco a roupa dentro da máquina e coloco na centrifugação, quando a máquina começa a girar, existe uma força querendo jogar a água e a roupa para fora da máquina. Como existe a barreira da máquina, né, a roupa não pode sair, então quem acaba saindo? A água. Então a água acaba escorrendo pela parede da máquina de lavar. Então esse é o método de centrifugação. É também um método usado nos laboratórios quando a gente vai fazer um exame de sangue, né? Então o sangue é colocado na centrífuga e ali ela gira, separando as partes sólidas da parte líquida do sangue. Tá certo, galera? Então isso aí, centrifugação. Depois, separação magnética, galera. O próprio nome já diz, né? Separação magnética. Então, o que é a separação magnética? O próprio nome já diz. Magnético lembra um ímã, né? Então a gente, nesse tipo de método, a gente vai usar um ímã para separar o componente metálico do não metálico, certo? Então, vou colocar assim: então tá aí, separar dois sólidos, tá, galera? Onde um deles, certo, é atraído por um ímã. E para ser atraído por um ímã, um deles tem que ser um componente metálico, tá? Tem que ser um metal, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma mistura
de limalha de ferro e areia, né? Quando eu passar o ímã por essa mistura, a limalha vai ser atraída pelo ímã, ficando a areia no meu recipiente, beleza? Vamos lá. Dissolução fracionada. Bom, o que é dissolução, galera? É dissolver, né? Então, dissolução é dissolver. Então, a dissolução fracionada é utilizada aí, galera. Então, imagina que eu tenho dois sólidos, tá? E um desses sólidos é solúvel em água. Por exemplo, se eu tiver uma mistura de areia e sal de cozinha e areia, o que acontece? Ora, se eu colocar água nesse recipiente, o que vai acontecer? O sal vai se dissolver na água, mas a areia não vai. Então a areia vai ficar no fundo do recipiente e o sal vai estar dissolvido em água. Então, dissolução fracionada. Beleza? Dúvidas aí, galera? Não? Podemos continuar? 10 segundos eu vou dar um print. Pronto, bora lá, continuar. E aí, por último, galera, tem um último método, o último processo mecânico que a gente vai ver, que é a tamização. Então, tamização ou peneiração, tá, galera? Então, tomar cuidado, porque muitas vezes aparece esse termo aqui, tamização, e nós não nos lembramos desse termo, tá? Mas é um sinônimo para peneiração, tamização ou peneiração. Isso aí é muito fácil, né, galera? Ela serve para quê? Separar sólidos com diferentes tamanhos, tá? Então nós temos aí, quando nós temos dois ou mais sólidos, né, de diferentes tamanhos, nós usamos aí uma peneira, né, para separar esses sólidos. Então esse método consiste, né, é chamado de peneiração ou tamização, certo? Então, galera, esses aqui são os métodos mecânicos, tá certo? Para separar misturas heterogêneas. Então, lembrem-se, misturas heterogêneas são separadas por processos mecânicos, que são esses processos que nós vimos aqui, beleza? E agora a gente vai ver os processos físicos que são utilizados para separar misturas homogêneas, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, vamos
lá, processos físicos que são utilizados para separar misturas homogêneas. Tá? Então, o primeiro delas então tá aqui, galera. Então, o que é a fusão fracionária? Primeiro, vamos lembrar o que é fusão, né? O processo da passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá? Então, fusão fracionária. Fracionária é o quê? Por partes. Então, fusão fracionária é um método que é utilizado para separar dois ou mais sólidos, tá certo? Com diferentes pontos de fusão, tá? Então, diferentes pontos de fusão. Então, olha só, se eu tenho, por exemplo, uma mistura, uma liga metálica de dois metais, onde um metal tem um ponto de fusão, sei lá, 200 graus Celsius e o outro 400. O que eu faço? Eu aqueço essa liga metálica até 200 graus. Quando eu atingir 200 graus, esse metal vai começar a se fundir, né? Vai começar a se fundir. A hora que esse metal parar de se fundir, vai sobrar apenas o outro metal, tá certo? Então, pela diferença do ponto de fusão, a gente consegue separar esses dois sólidos. Beleza? Por isso que esses processos são chamados de processos físicos, porque a gente vai estar trabalhando com a mudança do estado físico das substâncias, beleza? Então tá aqui, galera, solidificação fracionada. Ora, solidificação fracionada, tá, é a mesma ideia da fusão fracionada, só que o inverso. Fusão é passar de estado sólido para líquido, então eu vou separar dois metais, por exemplo, através do aquecimento, pela diferença do ponto de fusão. E a solidificação fracionada também. Só que aqui eu vou separar líquidos miscíveis, tá? Ou seja, o que são líquidos miscíveis? São líquidos que se misturam, certo? São líquidos que se misturam. Através do quê? Do ponto de fusão, tá? Só que através do resfriamento desses líquidos. Então imagina que eu tenho aí dois líquidos miscíveis, onde um tem um ponto de fusão ou uma temperatura de congelamento de menos 15 graus e o outro tem um ponto de congelamento de 5 graus ou menos 5 graus. Então o que eu faço? Eu resfrio essa mistura até menos 5. A menos 5 graus só vai se solidificar
o líquido que tem essa temperatura de congelamento. Quando todo esse líquido se congelar, eu retiro ele, sobrando apenas o outro líquido com a temperatura de congelamento de menos 15. Tá? Então, a ideia é praticamente a mesma da fusão fracionada, só que aqui eu vou usar dois líquidos, né? Mistura para dois líquidos que se misturam, e em vez de aquecer, eu vou resfriar. Tá? Vou baixar a temperatura até congelar um dos líquidos, certo? E o outro ficando ainda no estado líquido, porque a temperatura de congelamento dele é mais baixa, certo? Tá aqui, galera, outro método, né? Evaporação. Então esse é um método bastante conhecido, tá certo? Então evaporação. O que é evaporação? É um método utilizado para separar um sólido, tá, que está dissolvido em determinado líquido, tá? Só que esse líquido ele não é reutilizado. Tá? Então, por exemplo, é o que acontece nas salinas, aqui no Rio Grande do Norte, né? Então retira-se a água do mar, deixa ela exposta à luz do sol e vento, calor. O que acontece? A água evapora, sobrando o sólido que é o sal, tá certo? Aí depois esse sal ele é processado. Então esse é o método da evaporação. Tá? Dá um print aí, galera.